Amém, amém. Me escutam? Bom dia, amados. Como é que vocês estão? Muito privilegiado de estar aqui mais uma vez. Se alguém não me conhecia, o pastor falou, meu nome é Dene, me congrego aqui nessa igreja já, sei lá, com a minha família há mais ou menos uns 10 anos. Tenho sido muito abençoado através dela no decorrer desses anos. E como o Léo falou, né, nós vivemos de ciclos, né? Um dia a gente chega, a gente recebe, a gente é edificado. Amanhã, ou talvez em alguns anos, a gente tem o privilégio de reverter essa situação e a gente pode, para a honra e glória do Senhor, abençoar outras pessoas. Então, me regozijo, né, me alegro muito de estar aqui com vocês. Amém? Se Deus me permitir, hoje eu vou estar falando com vocês sobre uma parábola, e eu vou já confessar que, por meio dessa parábola, vocês vão me ver enrolando essa parábola aí. As palavras e parábolas tem me enrolado toda semana, então me perdoem, tá? Eu estou querendo me referir a parábolas. Então essa parábola, ela é bem, eu diria assim, pouco conhecida. Ela se encontra lá no Antigo Testamento, e a gente vai falar dela daqui a pouco. E eu acho interessante porque talvez você já tenha escutado essa parábola, como eu escutei, mas talvez não prestaram ou não lhe deram a devida atenção. E eu queria te convidar hoje a refletir um pouco mais sobre elas. Amém? Parábolas, como vocês sabem, são histórias curtas, muitas vezes simbólicas, né, que usam expressões simples do cotidiano para revelar verdades ou princípios morais profundos, né? E a gente sabe que no decorrer do ministério terreno do nosso Senhor Jesus, ele usou desse artifício muitas vezes. Dependendo da fonte que você procura, diz que ele usou ali de 30 a 40 parábolas para revelar algumas dessas verdades. Seguramente você já tem ouvido algumas delas. Temos a do filho pródigo, das minhas favoritas. A gente tem a parábola das 10 virgens, tem a parábola das 10 dracmas, do semeador, maravilhosa. Curioso, já que se falou, Lidiane, dessa parábola do semeador, é que nem sempre quando o Senhor usava essas parábolas, elas eram compreendidas, lembram? Justamente na parábola do semeador, quando ele estava contando, uns dos seus discípulos se aproximaram dele e lhe perguntaram, Senhor, por que que o Senhor fala por meio de parábolas? Aí o Senhor respondeu o quê? Ele disse... Amém? Ele disse justamente assim, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros não lhe foi dado. Por quê? Para que vendo não veja e para que ouvindo não entendam. Curioso isso, né? Se o que Jesus quer nos ensinar é algo que vai nos edificar, por que que ele às vezes se retém? Então, para mim, as parábolas, e ele explica isso ali mais tarde, né, ele primeiramente estava se referindo a uma passagem lá de Isaías, que está no capítulo 6. E o que ele está dizendo com isso, meus irmãos, é que as parábolas elas servem como um filtro que permite às pessoas que a ouvem e que têm o coração aberto para receber, que têm o desejo de aprender, a compreendê-las. Mas, ao mesmo tempo, ele bloqueia o entendimento daqueles que talvez tenham coração orgulhoso, aquele cujos corações estejam endurecidos. Entende? Então é muito interessante essas parábolas. E o que eu gostaria de pedir a vocês, em nome de Jesus, é que se vocês têm o desejo de entender, se vocês têm o coração aberto para entender o que essa parábola quer falar conosco, eu te peço que você permaneça comigo. Não só agora, mas durante toda a ministração dela. Amém? Quem é que ouviu o que o Espírito Santo quer falar por meio dessa parábola? Glória a Deus. Quem quer entender o que ela quer dizer? Amém. Então essa parábola, meus irmãos, ela mostra o que acontece com pessoas chamadas, ou melhor, quando pessoas chamadas por Deus decidem não corresponder ou não atender a esse chamado. Então é uma mensagem muito séria, uma mensagem séria sobre liderança, sobre omissão, sobre ambição e as consequências dessas coisas. Amém? Vamos orar só mais uma vez? Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado por nos permitir chegar aqui, Senhor, hoje,
podermos contemplar a Tua presença, Senhor, podermos Te adorar, Senhor, com corações entregues, Senhor Jesus. Obrigado, Pai amado, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que nos unge, que nos capacita, Senhor, para não só entregar, Senhor, mas também para receber, Pai amado, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Eu te peço, Senhor, que eu diminua, Pai amado, cada vez mais para que Tu cresça. Te peço, Senhor, que cala a voz dentro de mim, Senhor, que talvez queira dizer algo que não provém de Ti, Senhor. Te peço também, Senhor, que use a minha boca, Pai amado, para trazer palavras de vida para a Tua igreja, Senhor. Te peço que prepare o coração deles também para receber, Senhor, que eles possam ouvir, Senhor, e compreender, Senhor. Te pedimos, Senhor, isso em nome de Jesus e desde já Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que Tu farás grandes coisas. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Então, antes de nos aprofundarmos nessa parábola, que se encontra lá no livro de Juízes, capítulo 9, é importante nós entendermos o que acontece antes dela. Vocês veem que hoje não tem música de fundo, amém? Então requer o enfoque aí completo de vocês, em nome de Jesus. Vê o que aconteceu antes dela, porque isso aí vai nos ajudar a entender melhor o que foi que aconteceu, o que foi que levou a essa parábola. Então, o livro de Juízes, como eu falei, ele é um livro que não é muito fácil de entender. Quem já leu o livro de Juízes completo, entendeu, gostou, desfrutou dele? Amém. As mãos foram baixando aí. É um livro complicado, é um livro que cobre um período conturbado da história de Israel. Um período que vai de 300 a 350 anos, e ele cobre, ou ele relata fatos históricos importantes. Se você não gosta de sangue, de violência, muito pior, você não vai realmente ter interesse nenhum de ler. Por outro lado, esse livro revela verdades muito importantes, maravilhosas, ensinamentos que hoje, até hoje, nós podemos aplicar nas nossas vidas. Amém? Então ele vai desde a morte de Josué até o surgimento do profeta Samuel, que foi justamente o último desses juízes. Depois que Josué morreu, diz que o povo de Deus voltou a se prostituir, voltou a pecar contra Deus. E é justamente assim, nesse cenário, eles começaram a se misturar com outros povos, adotar os seus costumes e praticar aquilo que era errado aos olhos de Deus, particularmente a idolatria. Então, o livro de Juízes, ele destaca um padrão repetitivo do povo de Israel. Ou seja, é um ciclo onde existe... O povo cai no pecado, na desobediência. Aí, com a desobediência, vem a disciplina de Deus. Depois da disciplina, que muitas vezes vem em forma de dor, de sofrimento, porque Deus permitia que os vizinhos, os povos vizinhos, oprimissem o povo de Israel. Então, esse sofrimento gerava neles um arrependimento. E ao arrepender-se, ao clamar pelo Senhor, o Senhor os libertava através de juízes, que eram homens ou mulheres, como a gente tem, que serviam esse propósito. Eles vinham para levantar o povo de Israel, para lutar a favor deles e, consequentemente, vencer os seus inimigos, assim liberando eles. Isso é algo muito interessante. Então, a desobediência do povo de Deus fazia com que Deus os disciplinasse. Ele permitia que os povos vizinhos os oprimissem como consequência direta desse pecado. Essa opressão trazia o sofrimento e a dor e o acabava levando ao arrependimento. Aí, mais uma vez, eles então clamam a Deus por socorro e, como resposta ao clamor desse seu povo, Deus levantava um juiz, um líder, para libertá-los. Então, juízes eram homens e mulheres comuns, como eu, como você, mas que Deus chamava, que Deus levantava para cumprir um propósito muitas vezes muito mais além do que eles imaginavam. Mas o que é que acontece? Muitas vezes eu e você, nós limitamos aquilo que Deus pode, e eu digo assim, limitamos entre aspas, porque nós não limitamos Deus por completo. O seu propósito irá se cumprir de uma forma ou de outra, mas talvez não seja da maneira que podia beneficiar a nós. Então, muitas vezes nós perdemos a oportunidade, nós limitamos o que Deus pode fazer, não só na nossa vida, mas através da nossa vida. Amém?
Isso acontece porque às vezes nós temos medo, às vezes nós nos sentimos incapacitados, nós nos sentimos inadequados para cumprir um propósito. E é nesse contexto de um povo perdido, um povo sem liderança e sem direção, que Deus chama Gideão. Todos conhecem a história de Gideão, sim ou não? Homem valente, um guerreiro militar, um líder. E eu vou só mencionar alguns pontos dessa sua história por razão de tempo, mas para poder fortalecer esse contexto e a gente entender melhor o contexto dessa parábola. E depois vocês podem ler melhor aí, está no livro de Juízes, a partir do versículo 6 ele fala sobre a história de Juízes. Amém? Juízes 6, a partir do versículo 11, se vocês quiserem abrir e já deixar aí, porque no livro de Juízes vocês vão seguir. A gente vai estar se movendo aí entre Juízes 6 até os Juízes 9. A gente vê logo no Juízes 6, versículo 1, já começa a falar ali do contexto histórico onde aquele povo se encontrava. Lembra do ciclo que eu falei? Ali mostra justamente um ciclo completo, né, desse povo. Ele diz ali no versículo 1, ele diz que de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos medianitas. Se você avança um pouco mais na frente, você vai ver a partir do versículo 6, 11, onde existe ali o chamado de Gideão. Ele diz assim no versículo 11: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiezrita, Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e Gideão lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora, Senhor, nos abandonou e nos entregou às mãos de Midian. 14, o Senhor se voltou para ele e lhe disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que o estou enviando? Então aqui a gente vê um chamado que começou lá com Gideão. Vai levar até o fim dessa parábola que a gente vai entender daqui a pouco um pouco melhor. Mas lembra que eu falei que às vezes os nossos medos, as nossas inseguranças nos limitam a fazer aquilo que Deus nos chama para fazer? Se vocês lerem comigo o versículo seguinte, versículo 15, ele diz, ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menor, o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Mas o que Gideão esqueceu, meus irmãos, é que Deus, ele não escolhe os capacitados, ele capacita aquele que eles escolhem. E ele rapidamente entende isso. Aí diz no versículo seguinte, eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E assim sucedeu. Se vocês lerem depois, no decorrer dos versículos, vocês vão ver que ele teve ali uma vitória maravilhosa, uma vitória impressionante que somente o Senhor poderia realizar. Amém? Mais na frente a gente vê no versículo 32 que ele diz, por isso naquele dia chamaram Gideão Jerubbaal, ou seja, um outro nome que Deus deu para Gideão foi Jerubbaal. E a gente vai ver isso aí nessa parábola também. Ele diz que ali no versículo, no versículo 36, 6:36, Gideão pede confirmação ao seu chamado. A gente às vezes tem medo, às vezes a gente se sente inseguros, incapacitados de fazer uma coisa, mas o Espírito Santo fala com a gente e nos incomoda, ele nos tira daquela zona de conforto. Mas Gideão não estava satisfeito ainda, ele pediu confirmação daquele chamado. E o Senhor foi e confirmou. E vocês sabem da história, diz que ele pediu ali, Senhor, se és tu realmente que me estás enviando para fazer isso, vou colocar aqui um fleece, uma coisa de algo de lã, né? E se for realmente para mim fazer isso, faz com que o orvalho molhe somente a lã,
e não o chão. E assim fez. Diz que ele escorreu a água no outro dia e o piso todo cheio. Mas ele achou pouco, pediu mais, revertesse aquilo ali. Pediu para que todo o chão tivesse molhado, mas o pano de lã tivesse seco. E assim o fez. Então, quando o Senhor quer que você faça alguma coisa, Ele vai te incomodar, Ele vai falar contigo, Ele vai te dar a confirmação. Você só precisa desejar e atuar nela. Ou seja, pedir que o Senhor confirme aquilo que Ele quer que você faça, para que você não saia por aí perambulando, sem direção. Amém? Então, no capítulo 7 e 8, vocês vão ver a história lá de Gideão, que ele vai e ele vence o povo, os medianitas, os amalequitas e uma quantidade enorme de homens, com somente 300 deles. Ou seja, o Senhor pediu que ele reduzisse de 32 mil para 300 homens. E não homens armados, homem com vasilhas, os jarros de barro, tochas e trombetas. Foi assim que Deus escolheu a maneira de entregar aquele exército numeroso dos amalequitas e medianitas nas mãos de Israel. Então isso é como o Senhor muitas vezes faz, meus irmãos. Ele usa artifícios que para os olhos humanos são impossíveis, mas para Deus nada é impossível. E dessa maneira nós glorificamos o nome do Senhor. Então a gente vê que no decorrer da história, esse guerreiro valioso, forte, valente, ele cumpriu o propósito que Deus o chamou para fazer. Mas diz que no decorrer disso, ou depois que ele venceu todas aquelas guerras, ele foi descansar. Ele foi descansar. Antes de partir, voltar para sua casa e descansar, diz que os israelitas, os líderes de Israel, pediram que ele fosse rei. Ele diz lá no capítulo 8 já, irmãos, perdão, capítulo 8, no versículo 22. Capítulo 8, versículo 22. Ele diz: os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois vocês nos libertou das mãos de Midian. Ele responde: não reinarei sobre vocês. Gideão responde: nem meu filho reinará sobre vocês, o Senhor reinará sobre vocês. E prosseguiu. Aí ele diz que ele só te peço uma coisa, parafraseando, que vocês me deem uma parte dos despojos. Me dê os brincos, os colares dos camelos. Não diz para quê. Só pediu e eles de muito agrado lhe deram. Dizem que ali a quantidade, o peso de ouro que ele colheu ali foi 20 quilos. Gideão, apesar de uma vida, digamos assim, exitosa, diante de Deus, diante do povo de Israel, ele cometeu alguns erros no decorrer da sua vida. Por isso que nós, como eles como falhos, e nós também como falhos, cometemos erros. O primeiro erro de Gideão, vocês podem ver ali, que foi que com esse ouro ele criou um manto sacerdotal de ouro. E ele levou e postou aquilo ali na igreja, ou melhor, na cidade de Ofra, que era a sua cidade, violando duas coisas básicas. A princípio a gente olha e não vê qual é o mal de fazer isso. Ofra não era Jerusalém. O manto sacerdotal não era para qualquer um. O manto sacerdotal era dado, dedicado para um grupo de pessoas específicas. Então, às vezes, a gente vê as coisas e isso passa despercebido. Esse mesmo manto sacerdotal serviu de tropeço, não só para ele e para toda a sua família, mas para todo o povo de Israel, porque eles começaram a adorar o manto sacerdotal. Mais uma vez, volta à idolatria. O segundo erro que ele cometeu, meus irmãos, foi de ter muitas mulheres. E com essas mulheres, muitos filhos. 70 filhos ao todo. O Léo sempre fala aqui, meu Deus, eu tenho um, e passo perrengue às vezes. Imagine 6, 8, como lá no Nordeste. Agora imagine 70. Quantas oportunidades de pisar no cocô lá e entrar no carro, hein? No ônibus, nesse caso. Exatamente. Então, um desses filhos se chamava Abimeleque. Stay with me, guys. Fiquem comigo aqui, porque eu já estou chegando lá. Um desses filhos se chamava Abimeleque.
Alguém sabe o que quer dizer o nome Abimeleque? Abimeleque, em hebraico, quer dizer meu pai é rei. Ou meu pai é rei, ou meu pai é rei. Curioso, pouco tempo atrás, Gideão disse que não seria rei, que não reinaria sobre Israel, mas que o Senhor reinaria. Mas ele coloca o nome do filho, Abimeleque, que por sinal não é o seu filho com alguma das esposas, mas sim com uma concubina, lhe dá o nome de Abimeleque. Curioso, não? O que é que isso nos ensina, meus irmãos? A mim, pelo menos, isso ensina uma coisa, que muitas vezes os nossos desejos internos, aqueles que ficam escondidos lá no nosso coração, eles falam mais alto do que aquilo que nós externamos. Então, sondemos, meus irmãos, os nossos corações. Sondemos os nossos corações para ver se a motivação daqueles desejos, daquelas coisas que nós fazemos no externo, refletem aquilo que realmente está no coração. Melhor ainda, aquilo que vai de acordo com o que o Senhor quer para nós. Então, Abimeleque foi até os seus parentes por parte de mãe e fez uma proposta. Isso está lá no capítulo 9, e a gente está chegando na parábola. Versículo 2. Capítulo 9, versículo 2. Perguntem a todos os cidadãos de Siquém o que é melhor para eles. Todos os 70 filhos de Jerubbaal, que é Gideão, governando sobre eles, ou somente um homem? Lembrem-se de que eu sou do seu sangue, ou melhor, eu sou sangue do seu sangue. Ou seja, eu sou do povo. Eu sou aquele que sabe o que vocês precisam. Eu sou aquele que vai fazer aquilo que é melhor para vocês. Meus irmãos, isso é algo muito profundo. Isso é algo muito profundo em todos os aspectos. Seja no governo de um país, seja na prefeitura de uma cidade, de um município pequeno, seja na sua escola, onde você vai escolher quem vai representar você, o seu grupo, a sua classe, numa formatura, seja numa igreja, seja onde for. Esse princípio de escolher pessoas pelo benefício que ela vai trazer para você é mau. É mau e vai trazer consequências. É só uma questão de tempo. E disse que, com esse argumento, ele conseguiu apoiar, ou apoio, melhor dizendo, político e financeiro do seu povo. Os líderes da cidade de Siquém deram a ele 70 peças de prata do templo de Baal-Berite. Ou seja, um templo, se não me engano, dizia-se que é o templo, o rei da aliança. Né? E a gente sabe que o povo de Israel tinha uma aliança, mas era uma aliança com Deus. Mas esse Baal-Berite, por causa do envolvimento do povo com esses povos, eles começaram a misturar, e com isso veio a inclusão de deuses pagãos no povo de Israel. E é o que Deus dizia, ele falava da idolatria. Amém? Então diz que em seguida Abimeleque cometeu um ato terrível. Ele matou os seus 70 irmãos. Isso eu confesso que deu uma enrolada na minha cabeça, porque dizia que era 70, mas que teve Abimeleque, então isso faria 71. Aí depois eu vejo que ele matava 70, mas que escapou um. Então eu confesso que isso dificultou um pouco o meu entendimento. Mas eu creio que quando ele fala de 70, na palavra ele está simplesmente dando um contexto assim de generalidade, de completo, de muitos. Amém? E ele diz aí que ele matou os 70 irmãos, os 70 filhos de Gideão, no mesmo lugar, sobre uma pedra. Mas dizem que um deles conseguiu escapar. Seu nome era Jotão. Depois disso, os homens de Siquém fizeram de Abimeleque o rei. E foi nesse momento que Jotão apareceu e contou essa dita cuja parábola, que eu creio que tem tanto para nos ensinar. Mas antes de entrar nela, eu queria mais uma vez dizer para vocês que é importante entender uma coisa, que esses 70 filhos ou 69 filhos de Gideão, eles representavam mais do que uma grande família. Eles representavam, meus irmãos, ou simbolizavam uma herança de um homem chamado por Deus. Eram parte de um legado de homens que, de alguma forma, poderiam continuar a missão que Gideão começou. Vou dizer mais uma vez, esses 70 homens, 70 filhos de Gideão,
eles eram parte de uma herança de um homem chamado por Deus, que de uma forma ou de outra poderiam dar continuidade àquilo que Deus começou na vida dele. Só que quando esses homens se calaram, quando esses homens se esconderam, ou quando esses homens foram eliminados, o trono ficou vazio. E é nesse vazio que entra um espinheiro. E aí começa essa parábola, se você puder me acompanhar, está lá em Juízes, capítulo 9, a partir do versículo 7 até o 15. Ele diz: quando Jotão soube disso, subiu ao monte de Gerezim, e em alta voz gritou para eles: escutem-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os escute. Certa vez as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu óleo, com o qual se honra a divindade, a Deus e os homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto, saboroso e doce, para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra a divindade e os homens, para dominar sobre as árvores? E, finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. O espinheiro, porém, respondeu às árvores: se vocês realmente querem ungir-me rei sobre vocês, venham e abriguem-se debaixo da minha sombra. Mas se não, sairá fogo do espinheiro e consumirá os cedros do Líbano. Meus irmãos, Jotão era o único filho sobrevivente de Gideão. E aqui ele sobe ao monte de Gerezim, que é um lugar de bênção. Se a gente for olhar a história desse monte de Gerezim, diz que é como uma plataforma triangular que se encontrava numa posição naquele terreno que servia como uma plataforma, quase como um púlpito assim, que ecoava as palavras daquele que estavam narrando alguma coisa. Foi lá naquele lugar que tanto Moisés como Josué declararam bênçãos sobre o povo de Israel. Disse que era essa montanha de Gerezim, outra montanha que me falha a memória o nome, onde eles declaravam as maldições contra o povo que não era o povo de Deus. Então essa terra, esse lugar, essa montanha, é uma montanha de bênçãos que Jotão sobe para denunciar aquilo que estava acontecendo. Seu irmão Abimeleque havia matado todos os seus irmãos. Então o povo havia escolhido ali um espinheiro para reinar, rejeitando as árvores frutíferas. E por quê? Eu pergunto, por quê? Essa parábola ela nos mostra 5 verdades que eu creio que são muito profundas e que a gente precisa prestar atenção nela e tentar entender o que é que ela quer falar conosco nos dias de hoje. Essas verdades profundas não são apenas para aquele tempo, mas são também para os dias de hoje. Então, o primeiro ensinamento que eu particularmente recebi disso aqui é que todos nós somos chamados. Repito mais uma vez, todos nós temos um chamado. A oliveira, a figueira e a videira, elas representam alguém frutífero, útil, produtivo, alguém de valor, alguém que tem uma boa reputação. As árvores, elas representam o povo, as pessoas que pedem a elas que assuma a liderança. Então isso mostra que há uma expectativa, uma necessidade de uma liderança verdadeira. O povo reconhece os seus frutos e por isso o buscam, por isso os buscam. Existe uma aplicação para isso, meus irmãos. Todos nós, eu, você, os nossos filhos, os nossos pais, todos nós temos dons, talentos e um chamado. Deus nos criou com um propósito. Se vocês forem lá em Efésios 2:10, ele diz que porque somos criação de Deus realizadas em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou para nós antes da fundação do mundo.
para que andássemos nela, ou para que as praticássemos. Não é só quem está no púlpito que tem um chamado. Não é só quem está no louvor que tem um chamado. Deus chama pessoas para influenciar, não só na sua casa, não só na sua escola, no seu trabalho, na sua igreja. Ele chama pessoas falhas, muitas vezes incapacitadas aos olhos humanos, para que elas possam influenciar o lugar de convívio delas, seja em casa, ou seja no trabalho, na escola, na igreja ou em uma comunidade. Às vezes a gente se sente muito pequeno. Enquanto eu estava meditando sobre essa palavra, eu me lembrei que em 2001, mais ou menos, antes da minha filha mais velha nascer, eu trabalhava na Caterpillar of Americas. Todo mundo conhece aqueles tratores gigantescos, né, amarelos? E eu lembro que eu comecei trabalhando no armazém. E trabalhava no turno da madrugada. Então começava aí às, 11 da noite e saía às 7 da manhã. E parecíamos formiguinhas, né, naquele armazém carregando, cada um com o seu carrinho, tipo um celular daquelas épocas assim, dizendo qual era o lugar onde estava tal peça. E eu ia lá pegar uma peça e dizia a descrição da peça, né, e o valor. Milhares de dólares as peças. E eu ia lá, coisa mais cara, né? Eu ia lá, chegava, pegava um dente, né, daquelas escavadeiras, né, um dente gigantesco, quase estoura o dedo de uma vez, né? Mas enfim, pegava um negócio daquela e dizia o preço. Eu digo, uau, coisa cara, né? Aí ia procurar um envelope de ruelas, washers, né, ruelas, aquelas, sabem o que é ruelas? My English friends is like washers, those things that you put, like to keep the screw from going through. Então ele pegava as ruelas e chegava lá, quando pegava um saquinho, 300 e tantos dólares com duas coisinhas daquela, e eu ficava, que coisa ridícula é essa? Quem é que paga 300 dólares por uma ou duas ruelinhas, né? E eu, nessas conversas de almoço ou de jantar na época, eu disse, cara, por que essas coisas são tão ridicularmente caras? Aí o gerente me explicava, Dani, é porque, sabe aquelas caterpillars que estão lá nas minas, vamos dizer ali, de Minas Gerais, né, enchendo, trazendo o que é a terra e as pedras que são retiradas da terra e são jogadas ali, elas transportam para aqueles lugares, elas custam muito dinheiro. Eu estava olhando, a maior delas custa em torno de 7 milhões de dólares, essa Caterpillar. E basta uma arruelazinha daquela faltar, ou um fusível daquele faltar, para que ela seja inoperável, que ela não funcione. Pum, clicou para mim. Eu digo, uau, faz todo sentido. Se não tem um fusível, ela não vai funcionar. A quantidade de dinheiro que a companhia vai perder porque não pode trabalhar é imensa. Portanto, eles podem cobrar mais. Mas se a gente pega isso aí, meus irmãos, e a gente aplica no trabalho, se a gente aplica na igreja, se a gente aplica em qualquer outro lugar onde a gente trabalhe como equipe, como um corpo, a gente vai ver o nosso valor. Aqueles que às vezes parecem pequenos, insignificantes diante da grandeza de outras pessoas, trazendo para o âmbito de uma igreja, pessoas que têm o dom da palavra, o dom do ensino, pessoas que têm o dom da intercessão, pessoas que têm o dom da música, e vêm aqui, eles estão à frente, eles falam, eles cumprem o seu propósito de maneira maravilhosa. Às vezes, o inimigo tenta nos inibir, aqueles que não têm esses talentos. E aqueles que se sentem lá no finalzinho como uma ruelazinha dessa, como um washer, se sentem incapacitados. E eu estou aqui para dizer para vocês que vocês têm valor. Nós temos valor. Não existe um ministério mais importante do que o outro. A gente termina todo o culto aqui com a grande comissão, sim ou não? Ele diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os tudo aquilo que eu lhes ensinei, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Esse vão, meus irmãos, não é para você ir uma vez, ele dá uma noção de continuidade. À medida que você vai vivendo a sua vida, você vai indo e você vai fazendo isso, você vai ensinando as pessoas através daquilo que Deus colocou dentro de você. Não sou eu, não é você, é o Espírito Santo de Deus que faz refletir aquilo que Ele mesmo colocou dentro de você. Portanto, não se sintam menos, não se sintam incapazes, não se sintam inadequados porque você não pode fazer uma coisa ou outra que talvez aos olhos humanos sejam destaque, ou se destaquem
na igreja, no trabalho, na escola, onde quer que seja. Mas faça a sua parte. Aquela que cabe a você como washer, esse nome está tão feio, como washer numa máquina. Faça aquilo que cabe a você dentro do corpo, onde você se congrega, no trabalho onde você trabalha, na escola onde você frequenta, onde quer que seja. Seja esse agente transformador, seja usado por Deus para fazer a diferença. Então não é só no púlpito, nem é só na igreja, mas por onde nós andarmos, começando nas nossas casas. Pense numa árvore frutífera, meus irmãos. Ela alimenta, ela dá sombra, ela embeleza. É assim que se vive o chamado. A gente reflete aquilo que Deus colocou dentro do nosso coração. A gente vê orquídeas, a gente vê lírios, a gente vê rosas de várias cores, mas todas são rosas, todas são flores. Cada um tem a sua beleza única. Cada uma delas tem um propósito. Amém? Tem gente que gosta de lírios, tem gente que gosta de orquídeas, tem gente que gosta de flores. Todos somos chamados com um propósito. Amém? O segundo ponto, meus irmãos, é que esse chamado ele tem um preço. Juízes 9, do 9 a 11, a gente já leu, vou só falar por cima, mas a gente vê o chamado das árvores frutíferas. Ele diz ali no 9, ele diz que a oliveira respondeu: deveria eu renunciar o meu óleo para governar sobre as árvores? Diz que a figueira disse: deveria eu renunciar a minha doçura? A videira disse: deveria eu renunciar o meu vinho? Se essas árvores frutíferas, elas recusaram o chamado. Pasmem, na minha vida particular, o que eu tenho experimentado, o que eu tenho compreendido é que esse chamado, ele é temporal. Às vezes Deus me chama para fazer uma coisa, X ou Y, aqui, hoje. E quando aquele propósito é cumprido, Ele me dá uma paz, me dá um senso de cumprimento de dever. Aí Ele me conduz a um outro lugar, para fazer uma outra coisa, que pode ser a mesma coisa, ou pode ser uma completamente diferente. Porque todos os dons que Deus nos dá, Ele nos dá para a edificação da igreja. Eu posso ser necessário, aquele dom que o Senhor me deu, pode ser necessário num determinado lugar por um determinado período de tempo, mas depois Ele me move para um outro lugar onde há necessidade. E se eu não tenho aquele dom, mas Ele me chamou, Ele vai me capacitar para realizar o propósito, para cumprir o propósito pelo qual Ele me chamou e me enviou para aquele lugar. Mas eu e vocês precisamos ter as sensibilidades de entender isso. Mas se vocês verem, a razão pela qual essas árvores frutíferas recusaram o seu chamado é bem clara. É porque elas teriam que deixar algo. Então, a oliveira, a figueira e a videira não queriam abandonar os seus frutos. E o que vem a ser esses frutos? Esses frutos, ao meu ver, podem ser muitas coisas, entre elas o conforto, a zona de conforto. Pode ser o seu status, pode ser a sua aparente riqueza, prosperidade, pode ser o seu status social, a sua popularidade, pode ser algumas amizades. São inúmeras as razões, ou inúmeras as coisas que você pode considerar como um sacrifício. Então esse chamado de Deus, ele exige renúncia, ele exige sacrifício, ele exige coragem. Em Lucas 9, 23, ele diz que se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-me. Todos conhecem, todos lembram, já ouviram em algum momento aquele jovem rico, que tinha tudo. Dizimava, orava, jejuava, cumpria todos os mandamentos. E o Senhor Jesus disse: glória a Deus, parafraseando, glória a Deus. Então venda tudo que você tem e dê aos pobres. E diz a passagem que ele deu a volta e saiu entristecido. Porque ele não quis renunciar a algo que para ele tinha muito valor. Então, quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes Deus nos chama, mas nós respondemos: cara, eu estou muito ocupado, eu não quero me envolver.
vai me custar demais. Além disso, eu também não sei, não tenho esse dom, não sou capacitado para fazer isso. Mas quando eu e você, meus irmãos, fazemos isso, o que nós fazemos é abrir mão do propósito de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos de vocês. Eu preciso de vocês na minha vida, em um momento ou outro. Vocês vão precisar de mim, como vão precisar de todos os irmãos, em um momento ou outro da sua caminhada. É por isso que Deus nos diz, Jesus nos diz, não deixem de se congregar. Melhor, não Jesus, mas o outro lado diz, não deixem de se congregar, como é de costume de muitos. A gente precisa da igreja, a gente precisa do corpo de Cristo, porque é através dele que nós nos edificamos. Mas como seremos edificados se os irmãos ou as irmãs retêm aquilo que Deus quer oferecer para a comunidade? O que Deus quer usar para que nós possamos crescer e sermos edificados na presença e no conhecimento dele. Tive o privilégio esse fim de semana, na sexta-feira, acho que foi na sexta-feira, de ver, sexta-feira, né? De ver uma peça de teatro maravilhosa. Saí de lá bawling, crying, chorando ali muito, porque é impactante como as pessoas se deixam usar e Deus, através dos dons que deu para elas, conseguem levar uma mensagem tão impactante para o nosso coração. E ali no finalzinho, aquelas pessoas, era um grupo de 4 pessoas somente, eles fizeram ali uma peça de quase 1 hora, linda, maravilhosa. Eles no finalzinho pediram uma oferta, não para eles, pediram uma oferta para o ministério que eles cobrem, mais de, creio que 1.500 pessoas que eles apoiam em Angola. A gente, quem sentiu no coração de fazer, o fez, e depois eles pediram uma oferta para eles. Veja só a prioridade. Colocaram aquilo que era para os outros, depois eles pediram para eles mesmos. Eles disseram, meus irmãos, nós viemos para aqui, o chamado de Deus, viemos com o coração aberto para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E nós fazemos isso tempo integral. Nós não temos recursos, porque nós nos dedicamos a isso. Nós temos... Glória a Deus pela vida dessas pessoas. Nós trouxemos uns brigadeiros para vender. Nós trouxemos uns brigadeiros para vender. Eles custam $2 cada um. Se vocês quiserem ajudar a gente a se manter aqui pelo tempo que o Senhor nos trouxer para cá, seria muito bem-vindo, seria uma bênção para a gente. E eu creio que eles venderam todos. Mas por que me emociona isso? Minha esposa está morrendo de vergonha. It's okay. Isso me emociona, meus irmãos, porque no caminho de casa eu estava vindo para cá com a minha esposa e ela fez um comentário. A gente está vindo aqui num carro Mustang 2024 elétrico, lindo, negro, confortável, ar-condicionado frio, bem vestidos, bem alimentados. E ela olha para mim e diz, uau, que privilégio, né, nós somos, que temos, somos abençoados, a gente tem um carro para poder a gente vir para a igreja, a gente vai para uma igreja onde tem tudo isso aqui que a gente tem, a gente não é perseguido, a gente tem recursos para a gente se manter. Isso me intrigou. Porque quantas vezes, meus irmãos, a gente se nega a fazer aquilo que o Senhor nos chama para fazer, porque a gente não quer sacrificar a nossa zona de conforto, a gente não quer entregar algo que para nós parece tão valioso, enquanto outros padecem, outros sofrem, outros entregam, outros são perseguidos, às vezes mortos, para responder um chamado que Deus fez. Então, obrigado, meu irmão. Para responder um chamado, acho que eu estou falando muito, obrigado, não. Para responder um chamado, algo que é muito maior do que aquilo que eles planejavam fazer. Eu não estou dizendo que todos nós temos um chamado para sermos missionários, que todos nós temos um chamado para ser pastor. O que eu estou dizendo para vocês, meus irmãos, é que seja qual for
o seu chamado. Quando quer que seja e aonde quer que seja, que você permita ser usado por Deus para cumprir o propósito dele, não só na sua vida, mas na vida daqueles ao seu redor. Porque se Deus chamou, Ele chamou por um plano bom. A palavra dele diz que os seus planos são planos de prosperar-nos, não de nos causar dano. Dizem que os seus caminhos são mais altos que os nossos. Meus irmãos, Deus quer algo bom para a gente. Se a gente estiver no centro da sua vontade, o seu plano para nós vai ser sempre planos de bem e não de mal. Mas mesmo quando nós nos desviamos dos seus caminhos, a sua misericórdia, quando nós nos arrependemos e clamamos por Ele, Ele vem. Ele não vai mais enviar juízes, porque isso é coisa do Antigo Testamento. Porque Ele já enviou um justo juiz. Um juiz que pagou um preço completo, que eu e você não precisamos mais pagar. Então, simplesmente aceitemos ou respondemos o seu chamado de acordo com aquilo que Ele tem para nós. Amém? Então, os chamados ignorados, eles preenchem um vazio. Pulei aqui alguma coisa? Perdão, deixa eu me situar aqui. Amém. Então, o segundo ponto, ele diz assim, que chamados ignorados, eles criam um vácuo. Eu estou quase terminando. Juízes 9,14 diz que finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro, venha ser o nosso rei. E aqui é onde está o perigo, meus irmãos. Quando os que têm fruto não aceitam liderar, sobra espaço para quem não deveria estar naquele lugar. O espinheiro, ele não foi chamado. Na verdade, ele se ofereceu. E qual é a aplicação disso, meus irmãos? É que tanto na igreja, como na sociedade, e até mesmo na nossa própria família, quando os chamados se omitem, pais, mães, tios, tias, avós, filhos, quando os chamados se omitem, surgem os Abimeleques, pessoas que se promovem, mas que não foram levantadas por Deus. Um desses exemplos é o rei Saul. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz que Saul foi escolhido porque o povo, não Deus, o povo queria um rei visivelmente forte, como as outras nações pagãs, mas foi Davi o escolhido por Deus. Era ele que tinha o coração certo. Então, quando os chamados eles não reinam, a dor, a sofrimento e a morte. Juízes 9,15, diz que o espinheiro respondeu, se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham e abriguem-se debaixo da minha sombra. E não, senão, que saia fogo do espinheiro e devore os cedros do Líbano. Estes cedros do Líbano, meus irmãos, é uma madeira preciosa, é uma madeira nobre daqueles tempos, era usada para fazer altar, era usada para fazer construções. E aqui ela representa, meus irmãos, os líderes, aquelas pessoas que estão em posições de liderança, pessoas que estão em lugares de destaque. É dela que ele está falando aqui. Então, quando líderes sem caráter, eles assumem posições de poder, mais uma vez, não só na igreja, mas no seu trabalho, na sua escola, no seu convívio, quando eles assumem o poder, há sofrimento, a dor, a morte. Talvez não necessariamente morte física, mas morte de sonhos, morte de desejos, morte de aspirações. Ele não serve de sombra, ele não protege, ele fere. Líderes sem chamado de Deus trazem destruição, trazem divisão e dor. E o resultado é sempre o mesmo, meus irmãos, é confusão e sofrimento. Mas tem uma coisa que nós podemos sempre esperar, que é o ponto 5, é que a justiça de Deus, ela nunca falha. A justiça de Deus, ela nunca falha. Juízes 9, versículo 20, diz, se não agiram corretamente, que saia fogo de Abimeleque. Essa foi basicamente, deixa eu só ler ela completa, porque essas foram as últimas palavras de Jotão. Deixa eu só voltar, se vocês me acompanharem
aqui no versículo 16. Leiam comigo. Ele diz o seguinte, isso é Jotão logo depois da parábola, ou na continuação dela. Ele diz, será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jerubaal, que é Gideão, e sua família, como ele merecia? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-los das mãos de Midian. Hoje, porém, vocês se revoltaram contra a família de meu pai. Mataram seus 70 filhos sobre a mesma rocha e proclamaram Abimeleque, o filho de sua escrava, rei sobre os cidadãos de Siquém, pelo fato de seu irmão, por ser irmão de vocês. Se hoje vocês de fato agiram com sinceridade para com Jerubaal, ou Gideão e sua família, alegrem-se com Abimeleque e alegrem-se ele com vocês. Entretanto, se não foi assim, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e consuma Abimeleque. Então, no final dessa palavra profética, Jotão, a palavra profética de Jotão se cumpre. Deus permitiu que o mal de Abimeleque se voltasse contra ele. Ele morreu de forma trágica, ferido por uma mulher. Isso está lá no versículo 53 e 54. Um homem valente, um homem forte, um homem respeitado como líder militar, disse que ele, quando alguém novo, Gaal, um outro líder que chegou na cidade de Siquém, se levantou contra ele, dizendo, quem é esse Abimeleque, para que nós lhe prestemos culto? Quem é ele? Queria eu ter os exércitos aqui para ver o que ele faria, né? Parafraseando. E quando um dos servos de Abimeleque ouviu isso, foi e levou o recado para Abimeleque. Diz, preparem os seus homens e ataque a cidade de Siquém esta noite, ou pela madrugada, porque o povo de Gaal, o Gaal está falando isso e aquilo sobre você. Disse que ele rapidamente pegou o seu exército, foi lá e de madrugada esperou eles na saída da cidade. E disse que matou quase todos aqueles homens. Não ficou satisfeito com isso, o seu coração endurecido, cheio de ambição e o desejo de poder, disse que ele entrou lá na cidade e ele começou a matar o povo daquela cidade. As pessoas se refugiaram numa torre. Entraram naquela torre e ele pegou o machado, tirou um pedaço de um galho lá e disse, façam com os seus soldados, façam tudo aquilo que eu estou fazendo, exatamente como eu fiz. Entendeu? Disse que eles colocaram galhos de árvores ao redor daquela torre e incendiou a torre, matando mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 siquenhos, né? Pessoas daquela cidade, ou seja, sangue do seu sangue. Então a ambição, o desejo de poder, muitas vezes eles falam mais alto do que a razão. Nessa tentativa de continuar com esse massacre, ele foi justamente nesse ponto onde ele encontra uma outra torre e ele prepara-se para fazer a mesma coisa que ele tinha feito anteriormente. E lá de cima, Deus levanta uma mulher. Diz que essa mulher pegou uma pedra de moinho. Pedra de moinho, meus irmãos, é uma pedra pesada. E diz que ela pegou aquela pedra e ela, mirando a cabeça de Abimeleque, ela tirou. E pegou justamente na cabeça dele, rompendo o seu crânio. E essa forma humilhante de morrer para um soldado, para um homem, naquela cultura onde a virilidade, onde o machismo mesmo, né, predominava, você ser morto por uma mulher era algo vergonhoso. E disse que ele, sem pensar duas vezes, pediu ao seu escudeiro que pegasse a espada e o matasse para que as pessoas não lembrassem dele como um homem que foi morto por uma mulher. Às vezes é assim que Deus faz. Às vezes Ele traz circunstâncias para que a sua justiça seja feita de uma maneira que envergonha os sábios, de uma maneira que envergonha os fortes, de uma maneira que envergonha todos aqueles que levantaram-se contra aquele que Deus chamou de uma maneira egoísta, de uma maneira que não era aquela que Deus chamava. Meus irmãos, eu estou falando de todos os aspectos das nossas vidas. Estou falando de igreja, estou falando de governo, eu estou falando de casa, estou falando de escola, de todos os aspectos. Sejamos sábios com quem nós escolhemos para nos liderar. Sondemos os nossos corações para que a razão dessa escolha não seja o benefício próprio, não seja uma atitude egoísta. Deus vê tudo, meus irmãos.
Ele é paciente, mas ele é justo. Quando líderes injustos se levantam, Deus não fica indiferente. Mas cedo ou mais tarde, ele intervém com seu juízo. Então, a reflexão final que eu queria para vocês antes de trazer a conclusão é essa. Você prefere ser como as árvores frutíferas que dizem não? Ou como o espinheiro que reina sem propósito e com destruição? Ou como o Jotão, que mesmo sendo o menor, ele não se calou diante da injustiça? Em conclusão, meus irmãos, a parábola de Jotão, ela nos lembra de algo vital, que é que quando os chamados se calam, os espinheiros se levantam. E quando isso acontece, o povo sofre. Mas há esperança. Deus ainda chama. Ele ainda chama pessoas falhas como eu e como você. E Ele já levantou, meus irmãos, o maior de todos os juízes, o maior de todos os libertadores. E esse é Jesus Cristo de Nazaré, o justo juiz. Ele assumiu o lugar que ninguém quis. Ele pagou o preço que ninguém quis pagar. E Ele hoje nos chama a segui-lo e a assumir o seu papel. Tiago 4,17 diz: aquele que sabe o que deve fazer, sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso ele está pecando. Então hoje Deus está te chamando, está me chamando. E a pergunta é: você vai dizer, eis-me aqui? Ou vai continuar dizendo, deixaria eu? Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, nós viemos aqui, Senhor, com o nosso coração contrito, quebrantado, humilhado, Senhor, diante das nossas, muitas vezes, atitudes egoístas, egocêntricas, ambiciosas, para te pedir perdão, Senhor, primeiramente, para reconhecer, Senhor, que muitas vezes motivados por razões que não são alinhadas com as tuas, Senhor, propósitos que não são alinhados com os teus, nós buscamos, Senhor, outros caminhos. Nós levantamos, Senhor, para nós deuses, levantamos para nós, Senhor, pessoas, levantamos para nós, Senhor, coisas materiais que terminam, Pai amado, se tornando deuses, nos fazendo assim idólatras, Senhor. E nós reconhecemos, Senhor, que a idolatria não é algo bom, Senhor. Pelo contrário, é algo abominável, Senhor. Portanto, nós te pedimos perdão por isso, Senhor. Pedimos por misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas. Pedimos, Senhor, por sabedoria do alto, por visão, Senhor, espiritual, por visão, Senhor, espiritual, Senhor, para que nós possamos ver, Senhor, não simplesmente com os nossos próprios olhos, Senhor, mas com o nosso espírito, Senhor, aquilo que Tu quer, Senhor, para a Tua igreja, aquilo que Tu quer, Senhor, para o Teu país, aquilo que Tu quer, Senhor, para a Tua escola, para aquele lugar onde nós passamos o nosso tempo, Senhor. Nós entendemos, Senhor, que estamos aqui, mas não somos daqui, Senhor. Um dia o Senhor voltará por nós, Senhor, e nos levará, Senhor, para morar contigo. Amado, nós pedimos que até lá, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a sermos bons obreiros, que manejam bem a palavra do Senhor e que não tem de que se envergonhar, Senhor. Pai, nos convence, Senhor. Nos convence que somos verdadeiramente, Senhor, obras-primas Tuas, Senhor. Escolhidos, Senhor, desde a fundação do mundo, Senhor. Criados novos em Cristo Jesus, Senhor, para cumprir os propósitos, Senhor, para fazer a obra que o Senhor escolheu para nós. Nos convence, Senhor. Nos convence disso, Pai. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos capacita. Sabemos que não podemos fazer, Senhor, com a nossa própria força. Oh, Senhor, nós aceitamos, Senhor, a disciplina, Senhor, que nos cabe, Senhor.
Só te pedimos que nos ajuda, Senhor, a aprender com ela, que nos ajuda, Senhor, a superá-la, Senhor, sem perder a nossa fé, sem desanimar, Senhor. Precisamos de Ti, Espírito Santo de Deus. Dependemos de Ti, Espírito Santo. Dependemos de Ti, ó Pai, do Teu amor, da Tua graça, Jesus. Nos ajuda a Te reconhecer, Senhor, como esse justo juiz. Nos ajuda, Senhor, a viver o propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Te pedimos, Pai, assim, em nome de Jesus. E Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de sermos chamados filhos Teus. Em nome de Jesus, Senhor, entregamos a Ti as nossas vidas, Senhor. Faz com ela, Pai, segundo os Teus planos. Em nome de Jesus. Louvemos a Deus. Amém.